Há 49 anos, Deus decidiu plantar uma comunidade nesta cidade. Uma comunidade imperfeita, mas sustentada pela graça. Ao longo dessas décadas, muitas pessoas chegaram, muitas histórias foram transformadas, muitas gerações passaram por aqui. Mas uma coisa nunca mudou: o chamado de Jesus. Porque a igreja nunca existiu apenas para reunir pessoas. Ela existe para formar discípulos. Discípulos que conhecem Jesus Cristo, crescem em Jesus Cristo e vivem para a glória de Jesus Cristo. Uma geração discipula outra geração. A fé continua, o evangelho continua, a missão continua. Igreja 2.0 não é uma nova igreja. É uma igreja que retorna à essência, uma igreja que faz discípulos, uma igreja que vive a missão de Deus no mundo. Atos capítulo 19, nós seguimos a nossa série de reflexões do aniversário da nossa comunidade. Nós vamos hoje a partir do versículo 8. Atos 19, a partir do versículo 8, eu quero conversar com vocês. Primeiro a gente conversou a descrença para a crença, depois a gente conversou da crença para a maturidade, e hoje eu queria conversar com vocês da maturidade para a influência. Igreja 2.0 não é uma igreja inventada, nem atualizada. É simplesmente a gente revisar o porquê nós estamos aqui. Vocês se lembram das perguntas que eu tenho feito para vocês, que nós nos fazemos todos os anos? Por que Jesus Cristo resolveu plantar essa igreja aqui? Se já existiam igrejas aqui na nossa cidade, no nosso bairro, se já existiam comunidades cristãs aqui, já tinham outras denominações aqui, por que Jesus quis colocar a gente aqui? O que Ele quer da gente? E o que Jesus Cristo quer da gente nesse momento, com esse conjunto de dons? O que Jesus quer com a gente? O que Jesus quer desse povo? Há duas coisas que Jesus não quer. Primeiro, Ele não quer donos de igreja. Jesus não quer donos de igreja. Jesus não quer gente que se acha dono de um espaço, de uma comunidade, de ministérios. Jesus não quer esse tipo de pessoa, que não deixa os outros florescerem, que não prepara uma outra geração. Jesus não quer esse tipo de pessoa. Essas pessoas não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Elas atrapalham. E Jesus também não quer o tipo de cristão que a gente tem chamado de consumidor. Aqueles que nunca se envolvem, aqueles que, quando eu falo a primeira coisa que, ou acontece a primeira coisa que ele não gosta, ele troca de fornecedor. Ele vai para outro fornecedor. E eu trabalho isso com vocês há mais de 10 anos. Todos os meses de junho eu paro para revisar isso. Não, comunidades locais são lugares de discípulos amadurecerem na fé, discípulos cumprirem a missão. Por isso, comunidades locais não são lugar de ficar olhando para a vida dos outros, fazendo fofoca, conversando fiado, olhando para a vida dos outros. Comunidades cristãs são lugares da gente olhar e falar: como eu posso abençoar a sua vida, como eu posso cuidar de você, como eu posso te abençoar, como eu posso abençoar quem está à minha volta, como eu posso abençoar a vida dos outros, como eu sou útil no reino de Deus. E não, olha lá a vida de fulano, olha lá a vida de ciclano. Não, esquece isso, gente. A gente não tem tempo para isso. O reino de Deus urge, e a gente não tem tempo para conversa fiada, fofoca, para perder tempo com a vida dos outros, nem para resolver os problemas da vida de ninguém. A gente não consegue resolver os problemas nem da vida da gente. Eu fico pensando como é que a gente consegue, às vezes, na mesa da casa da gente, ficar falando da vida de A, B, C ou D. Misericórdia. Ai, tem um espírito pobre assim no inferno. Porque no reino de Deus não tem isso não, gente. Tá louco. Só que se a gente não parar, falar a verdade e cuidar do coração da gente, da língua da gente, cuidar da instituição a qual a gente faz parte, a gente se perde.
E aí daí a pouco a gente está perdido e não caminha como a gente deveria caminhar. E para onde a gente tem que caminhar? Discípulos cumprem a missão. Discípulos cumprem a missão. Eles amam o Redentor, eles adoram o Redentor, servem o Redentor e eles fazem novos discípulos. Ponto. Acabou. Cuidam de pessoas, abençoam pessoas. É isso. Eu brinco com os grupos menores que eu cuido e eu digo sempre isso. Quando a gente chegar na glória, Jesus vai olhar para a igreja dele e falar bem assim: gente, vocês complicaram demais. Mas vocês complicaram muito. O que era simples, vocês complicaram. Então que Deus nos dê graça para a gente ser uma igreja simples, relevante, bíblica e que quer que todo mundo tenha um encontro genuíno com Jesus Cristo. Se a gente não atrapalhar, Jesus Cristo vai fazer grandes coisas. Se a gente não se colocar na frente, Jesus aviva a igreja dele e o povo dele. Deus nos dê graça. E eu quero conversar com vocês hoje sobre discípulos maduros que influenciam ou lideram aonde eles estão. Percebam, eu usei a analogia com vocês nas últimas semanas de um neném. Uma criança nasceu, o que você faz? Você vai precisar tutelar essa criança. Você vai ter que cuidar literalmente de tudo. Fralda, comida, banho, dente. Quando ela cresce, quando criança que tem 5, 6 anos, o que você faz? Ela começa já a fazer as coisas sozinha. E criança com 5, 6 anos, ela fala: deixa eu fazer tudo sozinha. Então você deixa ela tomar banho de segunda a sexta, sábado você dá faxina, né? Não é assim? Aí de segunda a sexta vai, sábado é a faxina. E aí você vai tutelando. Quando ela vira adolescente, você já prepara ela para a vida adulta. O problema é que no cristianismo, depois que as pessoas se convertem, a gente acha que acabou. Quando as pessoas nasceram de novo, elas vão precisar aprender. E elas vão precisar amadurecer. O problema é que a maior parte dos crentes não amadurece. Eles não crescem na graça, não crescem no conhecimento de Deus, não desenvolvem a espiritualidade, não desenvolvem a vida com Deus, não amadurecem na fé, não amadurecem no conhecimento do Senhor. E você vai perceber isso quando eles vivem os primeiros desafios da vida. Nos primeiros desafios da vida, eles abandonam o Senhor, abandonam os princípios e valores do reino, e aí ficam correndo de um lado para o outro. Por quê? Porque não amadureceram. O grande desafio é você ter 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja e não ser a mesma pessoa. Nunca mais bata no peito e diga: eu sou assim. Discípulos de Jesus não são assim. Não, você nasceu de novo. Aqui não importa como você nasceu. Aqui importa, depois que você nasceu de novo, que tipo de cristão Jesus te fez. E a gente vai mais além, olhando os pais apostólicos da igreja ortodoxa. Que tipo de ser humano você se torna, depois que você foi encontrado pelo Espírito de Deus. Percebe? Não há nada, nem nos nossos afetos, nos nossos desejos, nas nossas omissões, nas nossas opiniões, não há nada que não possa nem deva ser transformado pelo poder de Deus. Nós não cremos naquilo que a gente sente, nós não professamos naquilo que a gente deseja, a verdade é Cristo. E nós nos conformamos a Ele, isso é maturidade no reino de Deus. Mesmo contra o meu sentimento, mesmo contra o meu afeto, mesmo contra o meu desejo, eu obedeço a Cristo. Isso é maturidade. Eu ando com Deus, eu sirvo ao Senhor. Agora hoje, eu queria conversar com discípulos maduros, porque discípulos são aqueles que seguem a disciplina do rei, sobre influência. E para isso vamos usar o apóstolo Paulo na igreja de Éfeso. Éfeso é a igreja no Novo Testamento que Deus mais gasta tempo. Paulo foi pastor em Éfeso, Timóteo foi pastor em Éfeso, João foi pastor em Éfeso. O Apocalipse foi escrito para Éfeso, Timóteo 1 e 2 foram escritos para Éfeso, tem uma carta de Éfeso, e Éfeso também é citado em Atos. Essa é a igreja mais citada no Novo Testamento.
Paulo está em Éfeso e o texto bíblico diz assim no verso 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Percebam agora, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais de Paulo, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados e as suas doenças e os seus espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. O texto bíblico continua. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? O endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu pelo Espírito ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e pela Caia, ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, oramos ao Senhor pedindo direção, iluminação, e que o Senhor nos ajude a continuar semeando e celebrando o Evangelho de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente costuma dizer que os dias são maus, e eu concordo, e eu acredito com vocês. Mas a pergunta que você precisa se fazer não é se os dias são maus. A pergunta que você precisa se fazer é: depois da queda, quando é que o mundo foi um lugar bom? Casais dizem que não vão ter filhos porque o mundo é mau. E dizem assim: eu não vou colocar filho nesse mundo. Engraçado é que diz aquele que foi colocado neste mundo. O cara foi colocado no mundo e aí ele não quer colocar ninguém mais. Bom, não sei, enfim. Não adianta tentar encontrar coerência no ser humano, porque o ser humano e coerência são 2 coisas completamente distintas e às vezes irreconciliáveis. O mundo nunca foi um lugar bom. E eu entendo vocês que dizem que bom era antigamente. Entendo também como vocês se enganam dizendo que bom era antigamente. Antigamente não era bom, como hoje também não é bom, como bom também não vai ser daqui a algum tempo. Pastor, você é cético em relação à realidade do mundo? Sim, porque eu acredito num mundo como um bom agostiniano que sou, num mundo caído. E esse mundo caído não é um mundo bom, e ele nunca foi um mundo bom de se viver. A vida é breve,
dura e ausente de sentido, porque no final todo mundo vai morrer. Isso é fato. E quem está dizendo isso não sou eu, é o livro do Eclesiastes. Quando você começa a lê-lo, ele diz exatamente isso. Ele diz que ele olhou a vida, ele viu que tudo o que ele fazia era correr atrás do vento. E a vida é assim, e ela é desse jeito, e ela é desse jeito por causa da queda. É por isso que nós cristãos glorificamos a Deus, porque, como também dizia Santo Agostinho, a nossa esperança está não na cidade dos homens, mas na cidade de Deus. A cidade de Deus que desce dos céus. Por isso que nós aguardamos novo céu e nova terra. Nós vivemos nessa terra como cidadãos do reino dos céus. Nós vivemos nesse mundo na expectativa que Deus trará a nova Jerusalém e o novo céu e a nova terra. Por isso nós não nos desesperamos da vida. Por quê? Porque nós acreditamos que Jesus Cristo já venceu sobre todas as coisas. Então o significado da vida da gente como cristão não está em fortuna, carreira, fama, dinheiro, bens, posse, poder. Não está nisso. Não tem problema você estudar e deve se estudar, se formar, passar em concurso público, faça isso, tenha empresas saudáveis, com compliance, com tudo isso, contratem pessoas, aproveitem o que a criação tem para dar, nada disso é pecado, e tudo isso é uma bênção de Deus e foi feita para a gente aproveitar. Família, enfim, entretenimento, sexualidade, tudo nos foi dado pelo Criador para a gente poder aproveitar, mas a sabedoria bíblica diz que o problema é achar que isso é um fim em si mesmo. Porque isso não pode ser um fim em si mesmo, senão vira idolatria. Porque no final, nós somos peregrinos e caminhamos para um novo céu e para uma nova terra. Isso muda a nossa expectativa de vida. Eu estou fazendo esse preâmbulo para você parar de falar que bom era antigamente e tentar fugir da realidade do mundo que você vive hoje. O que você tem é hoje, e a realidade que está posta é hoje, e não adianta tentar fugir do que tem hoje. E o mundo que nós temos hoje é esse, e esse mundo realmente é hostil a Deus, aos valores do cristianismo, aos valores do reino dos céus. Por isso que em muitas ocasiões, quando a gente conversa sobre o reino dos céus, e a gente conversa sobre os princípios e valores do reino, a gente fica assustado. Porque, sinceramente, gente, o cristianismo tem tudo para dar errado. Ô Rômulo, como assim? Honestamente, chega no seu trabalho amanhã e diga que o mais forte é o mais fraco. Tem tudo para dar errado. Diz que o humilde é o mais forte e é o abençoado. Diz que os humilhados são os exaltados. O reino de Deus, o reino de Jesus é completamente contrário a tudo que vocês estão vendo. Porque a gente funciona na lógica do poder, da força, do dinheiro, da imposição, do grito, da briga. E o reino de Deus não é assim. Eu só comecei assim porque Paulo está vivendo exatamente num contexto como o de vocês. Ele está em Éfeso. Éfeso é uma cidade com 3 características: dinheiro, arma e religião. Como assim, Rômulo? Dinheiro, porque o comércio, Éfeso é chamada de princesinha da Ásia Menor. Era aonde a bolsa de valores da Ásia Menor estava fixada. A Nasdaq da Ásia Menor estava lá. A Dow Jones estava lá. Tá? Lá, a Avenida Paulista ficava em Éfeso. E embaixo da Avenida Paulista tinha um Saara. Sim, cheio de xing-ling para vender. Aí embaixo tinha um Oiapoque, para quem já foi em Belo Horizonte. Ou
Na periferia, você tinha o Expedito Garcia. Sim. Maior shopping a céu aberto da Ásia Menor, em Éfeso. Comércio, dinheiro, bombando. Empresa. Éfeso era conhecida por isso, mas não só por isso. Éfeso era uma fortaleza do Império Romano muito forte naquele lugar. Então a presença dos soldados e da polícia romana era muito forte. Então os efésios funcionavam nessa lógica da força e do poder, da opressão e da repressão. Qualquer coisa, o exército estava em cima. Qualquer coisa, um ajuntamento de 3, 4, 5 pessoas, eles eram mão na parede, algema, enquadramento. Era assim, Éfeso era um lugar em que a presença militar romana era muito forte. Mas Éfeso era um lugar extremamente religioso. O culto a Diana dos Efésios era o centro da cidade. Então o templo dela vinha gente de muitos lugares. Meninas eram entregues ainda adolescentes para se tornarem sacerdotisas de Diana. E elas se tornavam prostitutas cultuais, nos cultos a Diana. Ou seja, a religião se ligava com poder, que se ligava com dinheiro. Então em Éfeso, era muito comum você ter venda de livro de ocultismo, dos mistérios eternos, disso, daquilo e daquilo lá. Se a gente hoje morasse em Éfeso, ia ter a constelação familiar de Diana, sabe? Em Éfeso, você ia comprar o patuá que tem o poder, que se você colocar em tal lugar na sua casa, aquilo vai abençoar a casa inteira. Só em Éfeso tinha isso. Então, o ocultismo estava naquela sociedade. O que eu quero mostrar para vocês? Éfeso não era diferente do século 21. Era um lugar em que as pessoas cultuavam o dinheiro como nós. Cultuavam o poder como nós. E com religiões falaciosas como nós. Porque o mundo sempre foi assim. E aí que vem a grande resposta. Porque o mesmo espírito que agiu em Éfeso, age em Cariacica. O mesmo Cristo que agiu em Éfeso, age em Campo Grande. A grande questão somos nós compreendermos o nosso papel na missão, o nosso papel no reino de Deus, e nos posicionarmos não como donos de igreja ou consumidores da fé, mas como discípulos que servem de maneira simples, relevante, bíblica, para que todo mundo conheça Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso desafio. E percebam que da maturidade para a influência, nós precisamos pensar, irmãos, que nos foi dado o dever de fazer discípulo. Fazer discípulo. O texto começa com o apóstolo Paulo. Ele chega em Éfeso, e eu quero que você observe o verso 8. Para onde ele foi? Ele foi para a sinagoga. A sinagoga era o lugar em que os judeus, aos sábados, durante o mundo todo, os judeus aos sábados iam cultuar. Eles liam os salmos, cantavam os salmos e liam a Torá. Ali era o culto deles. Paulo chega em Éfeso e ele vai procurar um lugar
em que as pessoas conhecem a história da Bíblia. Porque em Éfeso ninguém sabia quem era Adão, Enoque, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Ninguém sabia o que era isso em Éfeso. Éfeso ficava a 1000 quilômetros de Jerusalém. Ninguém conhecia judeu, rei Davi. No primeiro século ninguém sabia quem era Davi. Ninguém sabia quem eram esses caras. Então o que Paulo faz? Quando ele chega em Éfeso para falar do reino de Deus, ele vai num lugar em que as pessoas minimamente conhecem o reino de Deus. E observe o verso 8 que por quanto tempo ele ficou anunciando o reino de Deus na sinagoga? 3 meses. Pergunta: deu certo? Não. Por que não deu certo? Observem, verso 9. Alguns deles ficaram com o coração endurecido. E eles se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho. Caminho era como os cristãos eram chamados no primeiro século, diante da multidão. Paulo então afastou-se dele, tomando consigo os discípulos. O que ele fez? Passou a ensinar diariamente aonde? Na escola de Tirano. Os intérpretes desse texto nos dão o pano de fundo do que está acontecendo aqui. Paulo, vocês já foram na roça? Roça. Verão, meio-dia, não tem ninguém trabalhando. O pessoal começa 4, 5 da manhã, vai até 9, 9:30, quando eles vão almoçar. Aí eles param, porque o sol está muito pesado das 10 da manhã até 2, 3 da tarde. Quando dá 3 da tarde, eles vão pegar a foice, sei lá o que for, aí eles voltam e de 3 até 6 eles trabalham de novo. Beleza? Você está na Ásia Menor, num lugar desértico. As pessoas começam a trabalhar às 6 da manhã, param às 9, 9:30. Calor causticante, eles vão voltar às 3 horas da tarde. Qual é o período que Paulo utiliza para ensiná-los? Na hora do almoço. E ele fica 2 anos ensinando eles ali. Paulo pega a ponte da cultura e vai cuidar dessa galera. O período de ócio deles, o período extra deles é o período que ele vai usar ensinando eles durante 2 anos. E o que acontece a partir dali? O que acontece a partir dali, verso 10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia, não é só em Éfeso. Olha o detalhe que o texto bíblico está dizendo. Paulo se fixou em Éfeso, por 2 anos ele forma pessoas, e dessas pessoas que ele formou, o que aconteceu? Os gregos que viviam na província da Ásia ouviram da palavra do Senhor. Aqui deixa eu explicar teologicamente o ponto 11, para você desligar a televisão de uma vez. Deus fazia milagres extraordinários por meio de quem? Do Paulo. De modo que, leiam comigo, até é desse versículo que os enganadores da teologia da prosperidade vendem o pedacinho da toalha do apóstolo. Vocês já viram isso, né? É daqui que eles tiraram. Olha para mim, por favor, para eu te ajudar. Para você primeiro nunca mais comprar. Parar de ser trouxa. Segundo, para toda vez que você ouvir isso, você ter misericórdia.
Número 1, não existe apóstolo mais. Apóstolos são os 12. Judas morre e Matias fica no lugar dele. Tiago morre e Deus levanta Paulo. 12. Só os 12. Isso é configurado em Apocalipse quando você vê os 24 anciãos. A igreja do Antigo Testamento, as 12 tribos. E a igreja do Novo Testamento, os 12 apóstolos. Os 12 são testemunha. Nenhum de nós é testemunha e nenhum homem na história foi testemunha. Apóstolo tem que ter visto Jesus. Apóstolo tem que ter sido comissionado por Jesus. E apóstolo tem que ter feito sinais que Jesus mandou fazer. Ninguém viu Jesus, ninguém andou com Jesus, ninguém foi comissionado por Jesus e ninguém, além dos 12, teve aqueles sinais que os 12 tiveram. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A teologia apostólica é essa: apóstolos são os 12, ponto. Os 12 morreram, os presbíteros que foram eleitos por ele continuam o poder da igreja. Dito isso, Jesus Cristo mesmo nos disse que aqueles que crescem nele fariam obras maiores. Maiores não é em tamanho, porque não existe obra maior do que ressuscitar alguém dos mortos, ou existe? O que Jesus estava dizendo? Aquele que crê em mim vai fazer uma extensão maior de obras, porque ele só fez 3 anos. Os apóstolos tiveram 40, 50 anos para fazer obras. E fizeram milagres. Esses sinais foram feitos, inclusive usando esses mimetismos, para que a mensagem dos apóstolos tivesse a mesma credibilidade que a mensagem de Jesus. Porque os apóstolos estão anunciando que o reino chegou. E como eles anunciam que o reino chegou? Com sinais, do mesmo jeito que o rei. Por isso, esses sinais terminam quando os apóstolos morrem. Porque nós não precisamos mais desses sinais. Porque nós temos 2 coisas: o Espírito e a palavra, que ainda nos vão dar a história da igreja. Então, nós não precisamos mais disso e essas coisas não são verdade. Então, quando você vê alguém fazendo uma campanha para vender não sei o que, comprar não sei o que, desliga a televisão. Não ouça, porque isso acabou. Isso era necessário nessa época. Agora não. Joia? Ficou claro? Preciso explicar novamente? Beleza? Vocês vão ser enganados ainda? Vão. Isso que dói meu coração. Sabe por quê? Porque na hora da dificuldade, ao invés de ficar com a verdade, vai ser guiado pelo sentimento. E é mais fácil palpar a fé. Vocês têm a fé que brota de dentro para fora. O Deus de vocês está nos céus, governando tudo. Suporta o perrengue, vai passar. E não precisa, não é porque você vê. Seu Deus disse para vocês assim: bem-aventurados os que não, mas... Eu espero que vocês não caiam mais nessa. Me ajuda, vai. Ajuda o tio. Por favor. Tá bom? Então, naquele contexto de Éfeso, essa cidade que eu narrei para vocês, o Paulo nem está dando conta, porque está chegando gente que está sendo curada, e o reino está sendo, o reino está sendo pregado. Aí vem o cerne do que eu queria te mostrar, porque eu já vou aplicar aqui, eu não vou demorar muito não. O texto diz assim, que no verso 13, alguns judeus estavam expulsando os espíritos malignos. Eu não tenho tempo para explicar isso, mas era uma prática judaica, um exorcismo.
O demônio, para apanhar do demônio, esse UFC Éfeso deve ter sido engraçado, né? Imagina, os caras tomaram um pau do diabo, saíram pelado ainda. Rapaz, que doideira, cara. Isso aqui. Mas isso é curioso. Imagina o diabo ouvindo e esses caras falando assim, ó, sai em nome do Jesus que Paulo prega. Os caras não entenderam nada. Eu vou aplicar isso agora para vocês. Tomaram, verso 16, então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido, isso aqui que eu queria ver para vocês, percebam a influência do Evangelho. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram viam, confessavam, declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo, a religião que eu falei com vocês, reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total. Este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Vocês conseguiram perceber o impacto que discípulos de Jesus causaram no ambiente que eles chegaram? O impacto foi um impacto completo. E é isso que eu quero que vocês percebam hoje. Deixe-me fazer 3 aplicações singelas com vocês. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa é se sentir parte da missão de Deus. O que é uma ideologia? A definição que o Coises dá para ideologia é o seguinte: uma ideologia é algo que tenta abarcar, é um conjunto de pensamentos e crenças que tenta explicar todo o funcionamento da vida. Por isso uma ideologia sempre é insuficiente e ela acaba se tornando um pensamento religioso. O século 21 é o século da narrativa. Tudo virou semiologia, consenso e vai se mudando pela linguagem. Você vai ressignificando tudo pela linguagem. Aí a gente começou a ter medo de várias ideologias. E eu até concordo. Mas eu acho que a maior ideologia que a gente deveria combater no nosso tempo é a ideologia do consumo. Ela é a mais perigosa de todas. Porque até o identitarismo, ele está refém do consumo. Porque quanto mais você divide as pessoas, você cria nichos econômicos. Quanto mais você divide as pessoas em guetos identitários, você cria para aquelas pessoas um conjunto de coisas para elas consumirem, e aquilo que elas consomem faz com que elas se tornem a identidade delas. Cara, a gente brinca de ver o mundo, mas a Babilônia não é assim. Isso eu aprendi com o Mike Gorin. A ideologia do consumo é a pior que tem. Porque o conjunto de regras é: trabalhe para consumir, consuma para ser, consuma para tornar-se. Vocês já pararam para pensar que vocês, quando estão trabalhando, vocês estão super de mau humor, não estão? Não fale para mim que amanhã de manhã vocês estão felizes, porque agora à tarde tem vários de vocês que estão depressivos. Não, vamos jogar limpo. É sério. Só que quando você chegar no supermercado,
Porque amanhã você vai tratar todo mundo mal porque você está ali. Só que quando você chegar no supermercado e alguém te tratar mal, sabe o que você vai falar? Nossa, esse pessoal não trata a gente bem. Porque você faz pelo dinheiro. Você faz pelo dinheiro. Como você faz pelo dinheiro? Você trata os outros mal. Mas na hora que pega o seu Deus, e você vai negociar o seu Deus, que é o seu cartão de crédito, aí você quer que te tratem bem. Me ajuda. Isso é a ideologia do consumo. Ela mata a gente. Ela acaba com a gente. Porque ela faz com que você levante por causa de dinheiro, durma por causa de dinheiro, ande por causa de dinheiro. Tudo é dinheiro, 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 comprar, 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 comprar. Aí você está na sua casa, e aí quando você pensa que não, você toma um susto. Por quê? Toca o interfone. Pum! Aí você atende. O que o cara grita lá de baixo? Entrega da Shopee. Aí você ufa, respira. Ou o infarto quase veio, né? Aí toca de novo. Pum! Aí você fala, Mercado Livre. Fala, rapaz, por que botaram o varejo dentro da nossa casa, gente? O varejo está dentro da nossa casa. E a gente está dentro desse negócio o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aí eu vou dizer para vocês, sobrou tempo para ser discípulo? Não, porque você é discípulo do dinheiro. Você é discípulo do consumo. Você é definido pela renda. Você é discípulo da compra. Você não está preocupado com vida eterna. Você não está preocupado com perdão de pecado. Você está preocupado com a promoção da Temu. Você está lá preocupado com justificação pela fé. A única história que você faz parte é a história do cartão de crédito. Seu Deus é a Mastercard. Rapaz, isso é sério. É sério. A gente discipula filho para ser um sucesso. E não para o reino de Deus. A gente é casado não para abençoar a vida do cônjuge, para aproveitar a convivência com ele. Mas a gente é casado para que a gente junto se torne um sucesso e ganhe o mundo. Porque afinal de contas, meu bem, meus bens. É meu bem até que a gente brigue. Porque na hora que a gente brigar, meu irmão, é você para lá, com a minha escritura para cá, e você que se lasque para lá e pronto. Dinheiro, cara. É dinheiro. É poder. E isso é sorrateiro, porque entra no lugar do trabalho, no lugar da escola. E no final, tem alguém preocupado com o reino de Deus? Tão preocupado é com o mamon, gente. Então ninguém sai de casa mais para cultivar o jardim de Deus. Ninguém tem filho mais para que a imagem e semelhança de Deus continue na criação. Nós não estamos nem aí para isso. Nós estamos tendo filho para ser um sucesso, ou nós estamos tendo filho para a gente ser feliz. E quando eles dão trabalho, e eles dão trabalho, a gente fala que a gente está doido para eles completarem 18 anos, que é para a gente não ter mais dor de cabeça com eles. Falei mentira? Isso é o Brasil, gente. E os princípios e valores de Deus, ó. Como gente assim vai ser influente no meio que vive? Porque a gente é pior do que a Babilônia. Nós deveríamos estar preocupados com quem nos sustenta, Senhor Jesus Cristo. Quem nos dá trabalho, Senhor Jesus Cristo. Eu tenho filhos por causa do Senhor Jesus Cristo. Eu fui perdoado. Eu tenho a consciência em paz por causa do Senhor Jesus Cristo. Eu ando pela fé no Filho de Deus. Eu dou bom testemunho por causa do Filho de Deus. Eu namoro, caso, tenho filhos, tenho netos, compro carro, faço negócio, tenho poupança por causa do Filho de Deus. E o que me guia, a verdade revelada dele. Mas a gente, no nosso tempo, como é que a gente vai influenciar alguém, gente? Como é que nós vamos liderar alguém? Se no final das contas a gente é mais apaixonado por esse século do que o próprio mundo. Vocês percebem o dilema que a gente tem? E como eu disse para vocês, acho
que umas 2 ou 3 semanas atrás, não sei. Ser pobre não é categoria moral e ser rico não é pecado. Isso é besteira. Agora, o que importa é que tudo que a gente faça e tenha, seja para que a glória de Cristo seja promovida. Porque no final, nós somos de Cristo, Cristo de Deus e do Senhor é tudo. Essa é a linguagem apostólica. Nós precisamos ressignificar a nossa vida. E aí observem, as lições que o apóstolo Paulo vai nos dar é a seguinte: ele se sente parte daquilo que ele está fazendo. Essa é a história dele. Verso 8, o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, e lá em Éfeso, ele começa a anunciar o reino de Deus. Por que Paulo anuncia o reino de Deus? Porque a história da vida dele é essa. Eu fui conquistado pelo Senhor. Eu fui amado pelo Senhor. Ele se chama de prisioneiro de Cristo. Irmãos, nós precisamos parar hoje e pensar assim: qual é a história da sua vida? A história da sua vida pode ser a história do consumo. A história da sua vida pode ser a dos movimentos identitários. A história da sua vida pode ser a dos movimentos políticos. Ou a história da sua vida pode ser a história do reino de Deus. Eu fui conquistado por Cristo, eu vivo para Cristo, a minha vida é Cristo, viver e morrer é Cristo, eu sou santo por causa de Cristo, eu ando com o Senhor por causa de Cristo, e não por causa... Tudo o que eu faço, Cristo está por trás. Paulo dedica a sua vida. Quanto tempo ele está na escola de tirano? Quanto tempo? 2 anos. Agora aqui vem a pegadinha do malandro. Por quê? Porque eles falam assim: Paulo também não fazia nada. Quem disse? Ele era fazedor de tenda. Em determinado período da vida do Paulo, ele tinha jornada dupla. Ele trabalhava e pregava. Ele trabalhava e anunciava o reino de Deus. Porque a ideologia do consumo, sabe o que ela fez com você? Não tenho tempo. Mas por que você não tem tempo? Ó a ideologia do consumo. Por que você não tem tempo? Porque eu tenho que trabalhar. Por que eu tenho que trabalhar? Porque eu tenho que ter dinheiro. Por que eu tenho dinheiro? Para pagar conta. Por que eu pago conta? Porque eu consumi. Aí você fala assim: mas por que você não fica em casa? Porque eu trabalho. Por que você trabalha? Para consumir. E aí você consome para quê? Para melhorar a família. Mas você não está em casa? Não, estou trabalhando. Vocês não viram isso ainda não? É sério isso? Isso aí é livre. Livres. Nossa, nós somos livres. Vocês? Escravos. Vocês são mais escravos do que tudo. Escravos. Escravos. Paulo se sente parte da história de Deus. Por isso, em momentos do ministério dele, ele trabalha e anuncia o reino. Mas aonde ele está, ele anuncia o reino. Aí, segunda parte do que eu quero aplicar. Vou te dizer assim: Rômulo, Paulo é o Paulo, eu entendo. Paulo era estudado, eu entendo. Paulo discutia com os filósofos atenienses, eu entendo. O Paulo pregava, ele era o Paulo. Ninguém mandou você ser Paulo. Jesus mandou você ser você. Se o Paulo pregava, ok. Mas ele não mandou você ser o Paulo, ele mandou eu ser o Rômulo. E ele mandou você ser você. Então vamos pensar no seguinte. Eu conversei isso com a turma do Start essa semana.
qual tábua de Moisés está escrito para você fazer curso de pregação expositiva? Em qual sermão da montanha está escrito que você tem que ler o livro do Wayne Grudem, de teologia sistemática, para saber como são todos os sacramentos? Em qual sermão escatológico de Jesus está escrito que você tem que saber toda a teologia de William Darby para você ser contra as loucuras do dispensacionalismo? Onde é que está escrito isso? Isso nunca foi mandado fazer. O que sempre foi mandado os discípulos fazerem, quando Jesus curou o gadareno, o que Jesus mandou o gadareno fazer? Voltar para onde? Mas tem um detalhe a mais. Mandou o gadareno voltar para casa e o quê? O que aconteceu com ele? O problema é que a gente não fala o que Jesus fez na nossa vida. A gente quer elucubração teológica. E se você, primeiro, agir como um crente aonde você estiver, e se portar como um crente aonde você estiver, e sem encher a paciência do outro, sem fazer barulho, sem botar o louvor alto na janela da sua casa, que sua vizinhança tem nada a ver com isso, sem entrar no ônibus e enfiar o louvor alto da Cassiane, porque o povo 6 horas da manhã não tem nada a ver com isso. O cara entra no ônibus, aí está lá, tocando Cassiane. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Na hora em que você, por sua conduta e caráter, tiver oportunidade, começa pelo que Jesus fez com você. E está maravilhoso. Maravilhoso. Só que a gente quer ficar convencendo os outros. A gente quer ficar brigando com os outros. O anúncio do Evangelho, a influência da gente, conta o que Jesus fez com você, cara. E percebam, olha o que Jesus faz. Eu vou chegar numa outra parte aqui, que é a terceira aplicação que eu quero dar para terminar. Olha por favor o verso 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os que queimaram publicamente, calculando o valor total, chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor ia caminhando. Irmãos, o impacto que o testemunho dos discípulos dá é em todas as áreas da vida. A turma primeiro se arrependeu dos pecados, conversão espiritual. Depois, eles, por livre e espontânea vontade, começaram a queimar os livros, fonte de renda. O comércio mudou. Eles vão ter que arrumar novas formas de trabalho. Isso deu um problema civil em Éfeso, que quando vocês começarem a ler, deu uma zica danada. E não foi por marcha para Jesus. Foi porque os discípulos testemunharam. Os discípulos cumpriram esse papel de testemunhar. Quanto tempo o apóstolo Paulo gastou testemunhando? Nós, e aqui vem uma coisa, nós precisamos parar e pensar,
Você que está aqui, ou é de outra igreja, 5 anos, 10 anos, 20 anos, meu irmão, já era para você parar de dar problema e começar a abençoar a vida das pessoas. Já era para você aprender a discipular alguém. Eu estou contando mentira? Já era. O cara tem 30 anos de igreja. Ele nunca se preocupou que é ele que tem que ensinar aos outros. Mas olha a mentalidade consumista. Vamos ligar para o pastor. Aí vocês me lascam, porque eu nunca digo não. Mas está errado. Está errado. Vocês se sentem parte da história do consumo, mas não do reino de Deus. Aí vocês consomem também o cristianismo. Irmão, é inadmissível. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos na igreja e o cara nunca. Primeiro, ele dá os mesmos problemas. Porque ele tem orgulho de dizer que ele nasceu assim. E ele nunca entendeu que o reino de Deus avança com o testemunho dele, que é o mínimo que ele tem que fazer. E além disso, que ele tem que ter a responsabilidade de abençoar a vida das pessoas. Porque se eu cheguei até aqui, é porque teve um grupo de pessoas que se importou comigo, que se importou com o reino de Deus, que me discipulou, que cuidou de mim. Mas a mentalidade ideológica do consumo vai fazer você consumir igreja. Você nunca vai se preparar para a missão do reino de Deus. Nunca. Você não tem tempo. Você está enrolado no crédito rotativo, no cartão de crédito, gastar, Renner, Riachuelo, Zara, perfume, Shopee, Temu, como é que é o resto? Shein, vai falando. Amazon. Agora o reino de Deus, o anúncio do reino, orar com os irmãos, não vive dando problema, vive arrumando confusão, está sempre no meio de confusão, está sempre no meio de fofoca, está sempre no meio da vida dos outros, e o reino de Deus nada, e o reino de Deus nada, e o reino de Deus nada, e abrir a Bíblia para poder ensinar alguém, e influenciar as pessoas no trabalho, e está vendo gente oprimida no trabalho, vem cá, vou orar por você, a pessoa é difícil, faz um propósito com Deus, meu filho, fica 20 dias em casa orando por aquela pessoa lá, e volta e fala, hoje eu vim orar por você. Eu duvido que Deus não abre o coração dela. Só que vocês não faz. Fica 2 semanas orando pelo irmão lá, pela aquela pessoa problemática do trabalho. Fica 2 semanas orando por ela. Faz 2 semanas de jejum diante de Deus por causa dela. Volta lá e conversa com ela de novo. Eu duvido que Deus não abriu o coração dela. Abriu. Só que a gente não faz. Porque a gente não quer influenciar as pessoas em volta da gente. Mais fácil consumir. Mais fácil ficar sentado. Está frio, está quente. Pastor é bonito, feio, sou lindo. Minha mulher falou. Cara, peraí, eu fiquei gripado essa semana. Pelo amor de Deus, eu estou me fazendo entender? Irmãos, em nome de Jesus, o que você está vendo que aconteceu em Éfeso foi uma mudança em volta. Não foi por causa de partido político. Não foi por causa das eleições, foi porque o povo anunciou o evangelho da graça de Deus, foi porque o povo testemunhou, e as pessoas foram mudadas de dentro para fora, e ao serem mudadas de dentro para fora, elas se arrependeram dos seus pecados, e o povo continuou discipulando as pessoas, e a partir da Ásia Menor, olha Colossenses capítulo 1, eu já citei isso, vamos ler, eu vou acabar agora, pode vir aqui à frente, por favor. Olha Colossenses capítulo 1, verso 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar de vocês,
Pois temos ouvido falar que vocês têm em Cristo Jesus, ele diz, vocês têm fé em Cristo Jesus, do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês dos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Leiam comigo o verso 7. Vocês aprenderam Epáfras foi aluno de Paulo em Éfeso. Ele é o plantador da igreja de Colossos. Por isso Paulo está usando a mesma mensagem. O Evangelho está chegando. O Evangelho está chegando. O Evangelho está chegando. Por quê? Porque os crentes, conscientes do reino de Deus, conscientes do anúncio do reino de Deus, falam do reino de Deus, contam a história deles. Olha, eu era um gadareno e agora eu estou livre. Vem e vê. Olha, eu era um paralítico e agora eu estou andando. Vem e vê. Olha, eu era isso, aconteceu isso comigo. Vem e vê, cara. Eu só posso te falar aí, vem e vê. Você quer ver? Eu conheço a água da vida. Você quer ver? É o que eu posso dizer para você. Começa por aí. E pronto, gente. O resto Deus faz. O resto o Espírito de Deus faz. Crentes maduros não tem tempo para picuinha. Crentes maduros não tem tempo para a vida dos outros. Crentes maduros não tem tempo para tititi, mimimi. Crente maduro está comprometido com a história do reino de Deus, para anunciar o reino de Deus, para falar das grandezas de Jesus, porque Cristo vem. O Senhor Jesus vem e virá. Irmãos, saiam daqui hoje com compromisso. Vou anunciar o reino de Deus. Eu vou testemunhar do reino de Deus. Eu vou abençoar as pessoas que estão à minha volta. Eu vou orar por elas. Eu vou cuidar delas. Amanhã no trabalho, na minha casa, aonde eu estiver, eu vou ser uma bênção. Eu vou ser um homem de Deus. Eu vou ser uma mulher de Deus. Para que o mundo pode até falar que igreja é tudo igual. Peraí, igreja é tudo igual, pode até ser. Mas a primeira de Campo Grande tem gente séria, tem gente boa, tem gente crente, tem gente que ama Jesus Cristo, tem gente que não mercadeja a fé, tem gente que não brinca com a palavra de Deus, e a gente é assim lá, e o reino de Deus lá, a gente anuncia ele todo, por inteiro. Então não bota todo mundo no mesmo balaio não, porque vocês são crentes diferentes. Vocês são crentes que entenderam a mensagem de Jesus, que amam o reino de Deus, que fogem do pecado, que resistem a Satanás e que amam a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém?